Aí, se vocês quiserem depois a gravação, estará gravada. É, Mano, eu estruturei aqui algo que era uma coisa que eu pensava muito, tipo, como é que eu vou ensinar PLSQL, até que ponto eu vou chegar. Mas assim, infelizmente eu acho PLSQL, por ser uma linguagem muito nichada, ser algo muito específico, não tem muito conteúdo na internet. E o que se tem, eu sinceramente creio que seja uma organização, não tem uma organização muito apurada. Como quando você vai estudar Python, Java, que tem conteúdo aí à torta e à direita, então vai ter gente produzindo todo tipo de conteúdo muito fraco a conteúdo incrível. PLSQL é muito parecido em todo o conteúdo que se tem. Tem um ou outro que é muito válido, que são cursos muito bons, só que são caros. E o que se tem na média, o que se tem de graça principalmente na média, é muito repetitivo e eu acho meio que sem lógica. E foi basicamente por esses caminhos que eu aprendi, mas eu acho muito dificultoso, porque ele apresenta basicamente a estrutura de um programa, explica como é a estrutura e você meio que se vire para entender a linguagem e para ver onde é que você vai aplicar. Não é como Java, que tem uma comunidade de infinitas pessoas aí produzindo conteúdo e tirando dúvida e tudo mais. PLSQL acaba se tornando uma linguagem que o pessoal só te mostra. Aqui, ó, meu curso de PLSQL é isso aqui. Eu vou te mostrar como é a linguagem e boa sorte. Te vira aí na tua caminhada. Então, numa primeira aula, às vezes o pessoal já está explicando como funciona um programa inteiro de PLSQL. Que se eu pegar aqui um programa, jogar aqui um slide e explicar como é um programa, todo mundo vai entender, porque todo mundo tem inteligência suficiente para entender. Porém, disso aí a você conseguir aplicar numa demanda sua, de você conseguir aplicar isso na prática, um abismo de distância incrível. Então, o que é que eu pensei, o que é que eu estou montando para esse curso da gente? A gente vai, assim como no SQL, a gente pegou lá desde o comecinho e ficou focando em pilares da linguagem. Vamos fazer uma aula toda só sobre tal função, só sobre tal coisa. Aqui a gente vai fazer desse mesmo modelo. Até a metade do treinamento, a gente vai focar em pilares que sozinhos não desenvolvem nada em PLSQL. Porém, se todo mundo estiver seguindo como eu creio que vão seguir, quando a gente for partir para a parte de desenvolver uma procedure, desenvolver uma função, desenvolver uma trigger, tudo aquilo ali vai estar afiado na cabeça de todo mundo vai conseguir desenvolver com muita prática. Porque o que acontece muito no padrão da maneira que se ensina é você ver como é que funciona um programa de PLSQL, você até entende, aí você vai para a sua necessidade ali, tenta colocar, tenta aplicar, até consegue resolver um problema, mas meio que funcionou como um tutorial. Você conseguiu até fazer, então, até que eu consegui fazer o que eu queria, só que você não aprendeu, você só reproduziu uma coisa, você criou um Frankenstein. Você juntou um negócio do Google com um negócio do Stack Overflow, juntou ali e reproduziu. Mas você não aprendeu a linguagem. Se você que tiver daqui a 2 semanas tiver que escrever o mesmo código, você não vai conseguir. E aqui a gente vai fazer de uma maneira que não funcione desse jeito. Que mesmo que você passe 1 mês ou 2 meses sem praticar a linguagem, você ainda vai ter entendido. Você pode esquecer uma sintaxe ou outra, mas você vai ter entendido. Então, para seguir esse modelo, nessa primeira aula a gente vai estudar só variável. A gente vai entender como vai fazer várias práticas, a gente vai fazer, assim como fez no DSQL, vários testes, vários exercícios práticos utilizando variáveis. Então, variável vai se tornar uma coisa que vai ficar implícita na cabeça de vocês. Na próxima aula, a gente vai ver cursores, que não é um tipo de variável, mas dá para a gente dizer que parece com variável, porém de maneira mais complexa, e no PLSQL é essencial, e é algo relativamente bem chatinho de aprender. Então eu vou dizer a vocês que se você for pegar PLSQL como um tutorial de internet para aplicar num problema que você teve no seu dia a dia, você pode até fazer um cursor funcionar, só que você não vai nem entender o que é que você fez. E aqui a gente vai trabalhar só com cursor, entender o que é realmente, afiar isso no juízo da gente. Na próxima aula a gente vai ver a sessão, se eu não me engano, vou conferir pela ementa, mas a gente vai ter de 3 a 4 aulas só vendo pilares assim da base, só estudando essas coisas que são essenciais, para a gente partir para as procedures, para as funções e para as triggers, e aí vocês vão ver que quando a gente for desenvolver, vai ser muito simples. A gente vai só colocar a lógica de tudo que a gente aprendeu em prática, assim como foi no curso de SQL, no desafio final, a gente vai fazer um desafio usando tudo que a gente aprendeu de pouquinho em pouquinho, vai ser só juntar tudo que a gente estudou e vai ser bem simples de colocar em prática. Então a gente vai ter nas 3 últimas aulas uma aula só com exemplos de procedures, uma aula só com exemplo de funções, uma aula só com exemplos de triggers. A última aula, na penúltima aula, eu vou passar um desafio, utilizando tudo que a gente aprendeu, basicamente, assim como no curso anterior. E na última aula a gente vai resolver e ver a aplicação de cada um. Também vai ser assim como foi no SQL, algo que cada um vai utilizar a sua lógica.
mas a gente vai fazer um desafio bem bacana, utilizando tudo que cada um aprendeu. Então, na real, acho que todo mundo vai gostar bastante. Esse curso vai ser bem proveitoso, tá, para todo mundo e vai todo mundo curtir bastante, eu tenho certeza. Vamos começar aqui, que nessa aula inaugural eu falo um pouco sobre a linguagem. E a gente vai programar em banco de dados agora, né? Então, com SQL a gente conseguiu consultar e criar objetos simples nas bases de dados. Porém, para cada SGBD, existe uma linguagem procedural própria. Essa linguagem ela é compilada pelo servidor do banco. E com essa linguagem a gente consegue controlar a regra de negócio do sistema, como eu tinha falado, como eu já falei nas outras aulas de SQL em si, enquanto eu falava sobre esse curso. Agora a gente vai ter um controle maior sobre o banco. A gente vai ter realmente o controle agora. O SQL ele já é uma linguagem pronta, pré-definida, que a gente conversa com o banco, ele entende aquilo ali e vai fazer o que ele tem a permissão de fazer, o que até onde o limite dele alcança com o SQL. Agora a gente vai conseguir mexer na regra de negócio, a gente vai conseguir ter um controle bem maior no banco de dados da Oracle, utilizando o PLSQL, que é a linguagem procedural do SGBD da Oracle. Então, falando novamente sobre a importância da linguagem, para quem mexe com dados hoje em dia, que é o que a maioria da gente faz, para o cliente de vocês que é MV é muito importante, porque é a linguagem que manda, eu acho, no sistema. Então o MV é desenvolvido com outras linguagens de programação, mas a base deles é com essa linguagem, então é muito crucial que vocês aprendam, seja para o pessoal que trabalha com, que tem a base para mexer, como é o pessoal do hospital, seja quem trabalha com teste, é muito interessante e inteligente que vocês dominem essa linguagem. A sigla PLSQL vem exatamente do seu significado, vem literalmente do seu significado, que é uma linguagem procedural, é uma extensão do SQL com uma linguagem procedural. Ela foi baseada no ADA, que era uma linguagem de programação derivada do Pascal, que foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E antes do seu desenvolvimento, as instruções procedurais do banco, todo esse controle, se você quisesse ter do banco, ele iria partir de uma linguagem de programação que você teria que dominar. Então você tinha que programar, assim como em alguns bancos de dados que são... Não está aparecendo o slide. Para ninguém está aparecendo? Meu Deus, eu não compartilhei a tela. Eu não compartilhei a tela porque eu estava gravando aqui com o OBS. Aí está aparecendo para mim no OBS, mas eu não compartilhei para vocês. Sorry. Foi? Agora foi. Show. Então, só voltando, era só a parte de explicação do PLSQL, que é a parte da programação do banco. E aqui onde eu estava, que é a explicação do PLSQL. Em bancos de dados abertos, como o PostgreSQL, você pode utilizar as linguagens de programação para criar suas funções próprias dentro do banco. Você pode utilizar Python, pode utilizar a linguagem que for, para entrar, para acessar a base e criar a sua própria função, criar o seu próprio programa lá dentro. No PLSQL, eu creio que por ser totalmente fechado, você não conseguiria fazer isso com outra linguagem hoje em dia, senão com a própria PLSQL, que ela desenvolveu para dar essa permissão ao desenvolvedor. Então, antigamente era feito assim. Em bancos de dados abertos, eles ainda têm essa permissão de você fazer com outras linguagens, porém, no próprio Postgres, que tem a possibilidade de você fazer com outras linguagens, ele também tem hoje o PG-PLSQL, que é a linguagem procedural própria dele. O SQL Server da Microsoft tem o Transact SQL. O MySQL tem a parte de PL-MySQL também. E o da gente é o PLSQL. Todas elas vão ser bem similares, mas assim como toda linguagem de programação, vai ter sua diferença de sintaxe. Se você ficar bom em uma, muito provavelmente você vai ter muita facilidade em desenvolver nas outras também. Não é aquela conversa de mercado da linguagem de programação, que se você aprende Python, você também aprende Java, que é verdade, mas nem tão simples assim. Você vai ter que estudar uma outra, é como se fosse uma outra disciplina. Caso que todas elas, claro que todas elas parecem, porque são linguagens de programação, mas a diferença de sintaxe é gritante. Você aprende a lógica, mas você vai ter que aprender toda uma sintaxe nova. Nas linguagens de banco, assim como no próprio SQL, é bem mais próximo, porque é uma linguagem também mais curta. Então, voltando para a parte do SQL. É uma linguagem curta, é uma linguagem que
A gente vai aprender, não tem como aprender o total dela, assim como não tem como aprender o total do SQL, porque sempre vai ter alguma função nova, sempre vai ter alguma coisa diferente, que no caso de uma necessidade você vai colocar ali no Google, se existir você vai ver. Mas a gente vai ver aqui a maior parte da linguagem, tá? O que a gente vai ver aqui resolve grande parte dos problemas da gente, porém, geralmente isso vai partir de lógica, de know-how do know-how que você vai ter em resolver aquela demanda com a sua cabeça e com o seu conhecimento da sua base de dados. Assim como foi no SQL. A gente teve um desafio que calculava o maior salário, que foi um pouco chato, mas utilizava uma sintaxe bem simples. Utilizou, acho que uma função de valor máximo e utilizou uma comparação de subconsultas só. Com o PLSQL vai ser bem similar. Você provavelmente vai ter muita demanda no seu dia a dia, que não é exatamente o que a gente viu no curso, mas eu garanto que com tudo que a gente viu aqui, se você tiver uma boa lógica e pesquisando alguma coisa ou outra por fora, você vai conseguir resolver qualquer coisa que esteja ao alcance do PLSQL. Então ela é uma linguagem baseada em chamadas de procedimentos, que podem ser rotinas, métodos ou funções, que nada mais são do que conjuntos de passos computacionais a serem executados, como toda linguagem de programação. A gente vai passar ordens para o computador e ele vai atender. Isso no PLSQL pode ser uma procedure, pode ser uma função, pode ser uma trigger, pode ser outras coisas, mas a gente vai focar nessas três. O curso da gente vai chegar nesses três objetos. A gente vai trabalhar com procedures, com funções e com triggers. As funções, a gente viu as três, na verdade, na última aula de SQL, como os exemplos. Uma função ela vai retornar um valor, que a gente pode utilizar ela dentro de consultas SQL, que seria uma função de média, uma função de valor máximo, que já existe, e a gente pode criar as nossas funções. Se tiver um cálculo que na nossa base a gente utilize muito, a gente pode resumir esse cálculo dentro de uma função e passar a utilizar essa função na nossa base, sendo uma criação própria, sendo uma criação nossa. O procedimento, a procedure, ele é um programa que vai rodar pela chamada do próprio desenvolvedor ou por uma chamada de um sistema externo. No caso, se você desenvolver um sistema em Python, em PHP ou em Java, esse sistema pode chamar esse procedimento, e esse procedimento pode fazer qualquer coisa dentro do banco, pode alterar uma base de dados, pode inserir um registro de valor, pode fazer várias coisas dentro do banco a partir de uma chamada externa ou da chamada do próprio desenvolvedor. Uma trigger é um gatilho, ele vai ser um programa também, só que ele vai ser ativado em determinados momentos que você vai programar quando. Então é basicamente isso. Um gatilho ele é muito interessante para você fazer auditoria, você pode criar uma atualização de uma tabela a partir da atualização de outra, e a gente vai ver na prática as diferenças desses três blocos de programa, que tudo na verdade é um programa que a gente está criando dentro do banco. A diferença é que ele não tem uma estrutura completa como o Java, quando você cria um sistema inteiro nessa linguagem. A gente vai criar pequenos programas e esses programas eles funcionam dentro de uma base de dados. E hoje a gente vai começar essa aula vendo variável. Como eu falei, a gente vai ver esse pilar inteiro nessa aula, que é uma parte crucial, é uma parte importantíssima de qualquer bloco, de qualquer programa de PLSQL, e a gente vai estudar ele e praticar nessa aula até que isso fique totalmente implícito na cabeça da gente, para quando a gente for passar para as próximas demandas, para as próximas aulas, para as próximas práticas, não reste nenhuma dúvida sobre como trabalhar, como declarar, como utilizar as variáveis. Então, como toda linguagem de programação, uma variável é um espaço reservado na memória, temporariamente, para a alocação de algum dado, para a alocação de algum registro. Então, como em qualquer linguagem de programação, antes da gente trabalhar a variável, a gente precisa declarar e determinar o seu tipo. A gente tem que especificar o programa que vai existir uma variável e tem que dizer ao programa qual é o tipo dessa variável. Os tipos de dados das variáveis no PLSQL são basicamente os mesmos tipos do SQL que o Oracle suporta. Então, a gente vai utilizar no treinamento basicamente os mesmos que a gente utilizou no curso de SQL. Que é o int para números, o char para um caractere individual, o date para as datas e o varchar2 para strings. Então a gente vai utilizar esses tipos na declaração das variáveis. Numa declaração de variáveis existem algumas regras, essas são algumas delas. Uma variável ela tem que começar com uma letra na sua declaração, ela tem que ter um limite de 30 caracteres, ela pode conter números e pode conter caracteres especiais sem problemas. A gente não pode utilizar uma palavra reservada do sistema, o que são palavras reservadas do sistema, assim como no SQL. A gente não pode utilizar palavras que são utilizadas para funções, para criação de objetos.
são as palavras que a gente usa na linguagem, da sintaxe. A gente não pode utilizar essas palavras dentro de uma variável. Isso confundiria o SGBD na hora de converter as instruções do programa. E, obrigatoriamente, uma variável ela tem que ser declarada ao lado do seu tipo de dados. Eu não posso simplesmente jogar uma variável sem especificar qual tipo de dado será armazenada naquele espaço da memória do SGBD. Sossegado para todo mundo por enquanto? Sim. De boa. Simbora. Então, sobre as declarações de variáveis, tem dois pontos interessantes. Não sei se seriam dicas, mas são coisas bem interessantes sobre variáveis. Que a primeira é esse %type aí. %type é uma sintaxe que a gente pode utilizar para atribuir numa variável um tipo de dado de uma coluna que já existe no banco. Então, obviamente, se a gente vai trabalhar com PLSQL, a gente tem uma base de dados. Se o meu programa ele vai conversar, ele vai atuar numa tabela, por exemplo, ou usando dados de uma tabela, nada mais inteligente do que eu amarrar o tipo de dados diretamente ao tipo daquela tabela. Se eu vou trabalhar com os cálculos de idade de uma tabela, se eu vou trabalhar com os cálculos de data de uma tabela, nada mais inteligente do que eu copiar aquele tipo de dado da coluna, de idade ou de data, e jogar já para a minha variável. Isso economiza que eu tenho aqui na tabela, se eu for trabalhar com a idade de um cadastro, a idade de um funcionário, economiza que eu tenho aqui na tabela, acessar a coluna de idade do funcionário, ver qual é o tipo e jogar na variável. Já economiza esse trabalho. Economiza também o tempo de eu atribuir uma variável errada e quando eu executar o programa me dizer que eu estou comparando tipos de dados diferentes, que eu estou querendo colocar um string dentro de um dado que seria inteiro, ou que eu estou querendo colocar um dado de data dentro de um lugar que seria para um caráter, coisa desse tipo que a gente viu acontecendo no SQL, são erros comuns. A gente vai evitar isso utilizando o %type. A gente vai ver na prática como é simples utilizar. Outra coisa interessante é que uma variável ela pode ter o seu valor solicitado durante a execução do programa, caso ela seja precedida do símbolo comercial. Isso aí é uma variável de substituição. Quem já viu na base da MV, na base do hospital, tem algumas funções, alguns procedimentos dentro da base que tem ao lado da variável esse símbolo. Isso aí quando você executa, dependendo do software que você usa para executar o PLSQL, a variável ela aparece, a gente vai ver aqui na prática, na base da gente, a variável aparece uma solicitação na caixa para o usuário. Aparece um box de solicitação e você vai inserir a variável naquela hora. Isso acontece quando o sistema ele vai passar a variável dentro do procedimento, dentro do momento do procedimento. Isso aí vai envolver a outra linguagem de programação que tiver por fora, o Java, o Python, o PHP, que seja. Aquilo ali em algum momento vai pegar uma linguagem de programação, vai pegar um valor e vai inserir dentro do procedimento no momento da execução. Isso aqui não vai ter como a gente ver acontecendo na prática, porque obviamente a gente não vai aprender outra linguagem, não vai fazer o PLSQL conversar com Python ou com Java. Mas isso é muito interessante para a gente testar a variável no momento do programa, para eu não ter que estar indo no código toda vez a cada alteração de variável e digitar na declaração o valor que eu quero. Eu posso colocar esse valor dentro da variável e a gente pode fazer vários testes com o programa abrindo uma caixa de solicitação na hora. Então fica bem mais interessante para a gente estudar e para a gente praticar a variável utilizando essa variável de substituição. Então aí está a sintaxe de como funciona uma declaração de variável. O nome da variável é o primeiro campo que a gente vai informar. Por uma didática, por uma regra de boa prática, existe esse v underline que vai só especificar que você está tratando de uma variável. Caso o seu código vá ser analisado por outro desenvolvedor PLSQL, a maioria dos desenvolvedores escrevem assim. Então, como toda linguagem de programação, existem as suas boas práticas. Obviamente, isso não é obrigatório. Se você colocar qualquer nome ali atrás, isso não vai gerar nenhum erro. Para o SGBD, para o interpretador, isso não faz diferença. Por boas práticas, a gente coloca um V, assim como a gente viu em algumas coisas quando a gente ia criar uma view, quando a gente ia criar uma sequence que a gente criou, você coloca um nomezinho atrás só para identificar. Se você pegar uma base de dados já existente de um sistema que você trabalhe, você vai ver que geralmente existe esse padrão de nomenclatura dos objetos. Então a variável geralmente a gente chama de V underline e o nome da variável. Então a gente declara o nome, que ela é obrigatoriamente declarada, a gente tem que dizer qual é o nome. Ao lado, a gente tem que obrigatoriamente colocar o tipo de dado e a atribuição do valor é opcional.
A gente vai colocar variável, tipo de dado, assim como parecido com quando a gente estava criando uma coluna, quando a gente estava criando um dado de uma tabela. E ao lado a gente pode atribuir o valor ou não. Essa atribuição de valor ela é opcional e ela vai acontecer com esse símbolo aí, que é o dois pontos, igualdade. A gente passa o valor ou não. Aí está um exemplo prático de como ficaria. Aí a gente tem o v underline resultado underline soma, o nome da variável, o tipo do dado, que é um inteiro, e eu estou atribuindo a ele o valor 1. Se eu não atribuir na seção de declaração, durante o programa eu vou passar o valor para ele, seja com procedimento, ou seja com como for. Eu posso escolher se eu passo o valor dele no início ou não. Mesma coisa com o campo de data. Eu coloco esse date aí, tá? Acho que eu não passei para vocês nenhum teste na base do Live SQL, que é onde vocês fizeram o desafio, mas a gente vai utilizar muito essa base. Eu vou fazer alguns exemplos naquela mesma base do curso que a gente fez no Develop e alguns exemplos no Live SQL, porque eu não vou cobrar a instalação de nenhuma base de dados, nem nessa turma, nem em nenhum outro curso mais que eu for dar, porque eu achei muito interessante aquela base da Oracle de teste, de estudo. Ela é bem mais leve e evita de você ter que instalar coisa no seu computador, porém algumas coisinhas não funcionam lá, como a substituição de variável, por exemplo. Se eu passar o e-comercial, o sistema não vai entender, porque lá ele não tem como me pedir, ele não tem como abrir uma caixa e solicitar que eu insira uma variável. Isso só funciona em aplicativos de desenvolvimento, como SQL Tools ou como Develop. Então algumas coisas eu vou fazer na base do curso, outras coisas eu vou fazer lá. Mas eu não creio que vocês precisem atuar nessa base do curso, eu vou só mostrar alguns exemplos. Eu acho que vocês conseguem praticar e estudar tudo lá na base da Oracle. Apesar que, na base da Oracle, a gente não consegue salvar dados constantemente. Então, se você criar uma função que você vai utilizar posteriormente, você tem que criar ela novamente quando você for utilizar. Não vai ficar salvo lá, obviamente, porque aquela base é de teste e a Oracle não tinha como fornecer espaço para todo mundo que quisesse logar gratuitamente. Mas dá pra gente utilizar ela ou dá pra gente utilizar qualquer base. A gente não vai fazer nada que impacte muito numa base existente. Quase tudo aqui vai partir do princípio de um sistema novo. Então isso aqui não seria necessário se fosse no Develop, mas na base da Live SQL, para eu passar uma data, tanto no SQL, se eu estiver criando uma tabela, inserindo dados numa tabela, como atribuindo um valor numa variável, eu tenho que especificar aqui esse date antes da data. Aqui eu estou passando como string um varchar2 e passando a data do mesmo jeito também. A estrutura de um bloco, de um programa de PLSQL, da parte da declaração, é essa. Então, aí é basicamente tudo que precede qualquer programa de PLSQL. Então, como eu estava falando no começo, algo que me incomoda na maioria dos cursos de PLSQL é, na primeira aula, ele passar um programa enorme ou não enorme, mas ele passar um programa inteiro e querer explicar como funciona um programa inteiro, como se isso fosse ensinar a utilizar a linguagem. Se eu colocar aqui um programa de 30 linhas e explicar, todo mundo tem inteligência suficiente para entender o que cada linha faz. Isso não quer dizer que você aprendeu a aplicar aquilo no seu dia a dia. Então é exatamente isso que a gente não vai fazer. Porém, a estrutura básica é isso. E do jeito que a gente vai fazer, isso vai ficar claro para você. Você sempre vai lembrar que quando for programar em PLSQL, você vai colocar um declare, um begin e um end. Porém, o declare ele não é obrigatório. A gente só vai precisar dele quando a gente for utilizar uma variável, quando for preceder uma variável, declarar a variável antes do programa, a gente vai ter que colocar aqui na estrutura de declaração. Porém, o que informa que eu estou executando um programa PLSQL é o begin e o end. Um begin e um end sempre vai existir. A estrutura do programa, obviamente, vai estar aqui entre essas duas instruções. Declare é só caso eu vá precisar declarar uma variável com antecedência. Ficou claro para todo mundo essa estrutura? Agora sim. Isso aqui a gente vai ver toda a aula. Então, quando a gente for desenvolver um bloco inteiro, quando a gente for desenvolver uma função prática, uma procedure prática, é impossível que alguém esqueça de colocar um declare, um begin e um end, porque a gente vai ver desde hoje essa estrutura, porém com coisas curtas envolvendo só a linguagem. Então é isso que eu estou dizendo. Se eu fosse já hoje mostrar aqui um programa inteiro, amanhã eu pedisse um exercício prático, possivelmente ninguém ia conseguir fazer, a não ser que você seja um prodígio que absorveu tudo muito rápido e conseguiu praticar. Mas não funcionou assim comigo no meu aprendizado. As primeiras aplicações que eu fiz em PLSQL
foram seguindo tutoriais e fazendo Frankenstein, e juntando coisa da internet e executando, mas eu não entendia o que eu estava fazendo. E é isso que eu quero mudar para vocês. Eu quero que vocês, quando for desenvolver uma procedure, uma função, você saiba exatamente o que está fazendo e não deixe passar uma sintaxe básica porque você simplesmente decorou um tutorial. Tudo que esse curso não vai ser um tutorial. Então isso aqui a gente vai usar de hoje até a aula de procedimento. Quando você for desenvolver um procedimento, isso aqui vai estar muito, muito claro na cabeça de vocês. Então aqui, isso aqui já é um programa, porém um programa simples e que está simplesmente trabalhando com uma variável. O que é que esse programa está fazendo? Ele está declarando uma variável, que é a vsoma, está dizendo qual é o tipo dessa variável, que é um inteiro, e está atribuindo aqui já o valor a ela, 1 mais 1. O valor de vsoma é o resultado do cálculo 1 mais 1. Assim como a gente viu em todas as aulas de SQL, a gente pode trabalhar com matemática diretamente na saída, diretamente dentro de uma função. Ele sempre vai entender, sempre vai interpretar com tranquilidade qualquer cálculo matemático e vai resolver, contanto que a gente tenha escrito esse cálculo da maneira correta. Então aqui a gente declarou a variável vsoma, disse qual é o dado dela, o tipo de dado dela é um inteiro e atribuiu o valor dela a 1 mais 1. Begin começa a instrução do programa, aqui era opcional, como a gente tem uma variável já com valor, eu precisei da declare. Aí aqui inicia a parte obrigatória, eu iniciei o bloco e finalizei o bloco. E o bloco, nesse caso, é simplesmente um comando de saída, isso aqui é um pacote de saída da Oracle, que vai jogar o valor da soma, que é a variável que eu mandei, concatenando, isso aqui eu espero que todo mundo lembre de SQL, os dois pipes vão concatenar, com um string literal. Eu coloquei aqui entre aspas, é literal. Exatamente como a gente fazia em qualquer saída de SQL. Eu posso colocar qualquer valor aqui. Se eu colocar entre aspas, ele vai entender que é um string literal. Então eu posso escrever qualquer tipo de mensagem. Então ele vai concatenar a minha mensagem com o valor da variável. Esse comando aqui é bem chatinho de decorar também. Também é algo que é jogado desde a primeira aula como se fosse uma coisa óbvia de você decorar. Porém, se você for desenvolver no outro dia algum bloco, você vai ter que ir lá no Google e procurar novamente. Então a gente vai utilizar isso aqui desde o primeiro dia e eu garanto a vocês que quando chegar na hora de desenvolver um procedure, ninguém vai precisar mais olhar para ver como é que vai estar, como é que é escrito isso aqui, porque todo mundo vai ter decorado de tanto que digitou. É dbms underline output .putline. É um pacote básico do PLSQL que vai imprimir a mensagem, imprimir o valor na tela. Existe muita explicação teórica por trás disso, mas nesse treinamento não vai ser necessário. Apenas decorem isso aqui e sempre que você quiser imprimir em saída, quando você quiser jogar a saída na tela para o usuário, a gente vai utilizar isso aqui, dbms underline output .putline. Aqui a gente está fazendo a mesma coisa, porém aqui a gente está utilizando aquela dica, aquela malícia do %type. Aqui eu poderia usar um valor incorreto, que poderia me dar um problema se eu fosse trabalhar com algum procedimento que estivesse utilizando a base de departamentos do sistema da gente, daquele esquema. A gente está utilizando aqui o mesmo esquema do desafio final do curso de SQL, o esquema H.hr. O vsoma aqui vai utilizar o mesmo tipo de dado do ID do local. Então aqui eu passei todo o caminho da coluna, que é o hr.departments, que é a tabela, .location_id, %type. Então ele foi lá nessa coluna, location_id, do hr.departamento, pegou o tipo de dado e atribuiu ao valor soma. Isso aqui é muito importante se a gente for fazer, se a gente for trabalhar diretamente com uma tabela, a gente fazer esse tipo de amarração aqui. Garanto que eu vou trabalhar com o mesmo tipo de dado. É bem mais seguro, como eu falei. Economiza de dar um erro na hora da execução, dizendo que o tipo de dado não é compatível com a função que a gente estiver executando, e economiza de eu ter que ir na tabela, olhar qual é o campo e setar aqui para a variável. Então aqui eu jogo o caminho da coluna, espero que esteja tranquilo para todo mundo, esquema, como a gente usou lá no desafio final, esquema, ponto, tabela, ponto, coluna. %type. Isso aqui é a base do Live SQL Oracle. Se for qualquer base de vocês, é só setar a base. Se não precisar setar o esquema, é só setar a tabela, ponto, coluna. Básico. %type, ele vai jogar o valor da variável, vai jogar o valor da coluna, do tipo de dado da coluna, para o tipo de dado da variável. Bem tranquilo. Mesma coisa aqui embaixo, iniciou a execução do bloco, dbms output.putline. String que eu concatenei com a variável,
End, finalizou o bloco. Ponto e vírgula no final de cada instrução. Aqui isso aqui começa a ser bem essencial. A gente quase não precisou utilizar no SQL, porém aqui a gente está programando agora. A gente tem que finalizar as instruções com ponto e vírgula. Porque o declare e o begin não tem ponto e vírgula? Porque eles estão abrindo uma instrução, eles estão abrindo um bloco. O que for finalizado tem que ser finalizado com ponto e vírgula. Declare, eu abri a instrução de declaração. A cada variável que eu declarar, eu preciso finalizar com ponto e vírgula. Begin, eu abri um bloco. A cada instrução dentro do begin, eu preciso finalizar com ponto e vírgula, a não ser que seja uma instrução que esteja abrindo alguma coisa, como um laço de repetição, que a gente vai ver, ou condições, coisas do tipo. No caso de uma instrução específica, eu estou finalizando com ponto e vírgula. E o end, que finaliza a estrutura do bloco inteiro, está finalizado com ponto e vírgula também. Aqui é algo que mesmo que você não decore, com o tempo você vai pegar na prática, é bem tranquilo. Aqui a gente está indo para outro exemplo, eu estou declarando aqui o nome do departamento, estou colocando uma variável nome, o tipo de dado dessa variável vai ser o mesmo tipo de dado do nome do departamento, ó, lá da base da gente do esquema hr.departamentos, nome do departamento, %type. Joguei para esse valor aqui. E aqui eu posso colocar dentro de uma variável um valor de uma select. A gente fez isso também na aula experimental de SQL que a gente fez no final do curso. Aqui eu vou fazer uma select dentro da base que a gente já está logado e colocar o resultado da select dentro da variável. Então aqui eu fiz select, nome do departamento e dei um int nessa variável. Aqui eu coloco o restante da estrutura from tabela onde departamento for igual a 10. E aqui eu vou jogar a saída da variável concatenando com a minha mensagem, departamento, e aqui vai estar o nome do departamento. Isso aqui é acho que é o maior, a parte maior que a gente vai fazer hoje. Mas é bem simples, quando a gente for ver na prática vocês vão entender. Ficou claro essa estrutura aqui para todo mundo? Ou alguém ficou com uma dúvida nessa estrutura aqui, antes da gente partir para a prática? Vocês vão que aqui embaixo, ó, eu estou só executando uma select. Não se assustem com as cores e com muitos comandos, mas aqui eu estou fazendo uma select. A diferença é que depois do select, eu estou colocando um int vnome. Eu peguei o valor que saiu na select, no lugar desse valor aparecer para mim no sistema, como aparecia no develop, como aparecia no live SQL, eu vou colocar com o int esse valor dentro da variável. O mesmo int que a gente usava para inserir valores nas tabelas, a gente usa para inserir valores em variáveis. Então aqui eu vou pegar um valor e colocar dentro da variável. Quando eu imprimir aqui, ele vai imprimir exatamente a saída dessa select. Porque se eu chegar num bloco de PLSQL e rodar uma select, não vai acontecer nada. A select vai rodar e eu não informei ao sistema onde é que eu quero colocar, se eu quero mostrar, o que é que eu quero fazer. Ele simplesmente selecionou, sim, mas para onde? Aqui eu estou dizendo selecione e insira o resultado da seleção na variável nome. Aí aqui embaixo eu estou exibindo essa variável. Logicamente, todo mundo conseguiu acompanhar? Tranquilo até agora. Show. Beleza. Veja que mesmo a gente só está vendo variável, mas mesmo assim é, de certa forma, bastante coisa para a gente aprender. Vejam que tipo, a maioria da lógica de ensino eu iria mostrar todo um bloco aqui, iria mostrar várias coisas, não faz sentido para mim. Então a gente vai frisar no que é simples, pô, uma aula só de variável de PL, pô, que chato. Mas a gente vai frisar em vários exemplos de utilização de variável, para a gente ficar com isso bem fortalecido. E a gente vai fazer isso com todos os pilares da linguagem, com todos não, mas com alguns pilares básicos que eu considero, até a gente chegar e utilizar isso aqui na prática para coisas interessantes. Então vamos partir para as práticas de todos os dias. Vamos fazer algumas coisas aqui no Live SQL Oracle, que é a base que a gente vai utilizar para o curso, que a gente utilizou no desafio final. E depois a gente vai para o Develop, lá para a base do curso, para a gente fazer outros testes também. Deixa eu só organizar aqui. Então vamos lá. Aqui, estou logado. Vamos só fazer um select asterisco from de sempre, só para testar se eu estou no lugar certo. Departments. Beleza. Estou aqui logado, estou com acesso ao esquema de RH da empresa, que é o HR. Vamos testar as variáveis. Vamos apagar isso aqui. Estrutura do bloco, normal. Declare, begin e end. Desse jeito. Maiúsculo, maiúsculo. Desse jeito.
Aqui eu vou colocar variáveis e aqui eu vou colocar a instrução do meu programa. Então vamos começar a trabalhar com as declarações de variável. Vamos colocar aqui um v underline número, vamos chamar de vNum. Vamos declarar o tipo dele como inteiro e vamos atribuir o valor a ele já no começo. O valor dele vai ser 5. Ponto e vírgula para fechar a instrução, declarei uma variável. Usei as duas coisas que são obrigatórias, que é o nome e o tipo de dado, e por opção já coloquei o valor dele. O valor vai ser 5. Vou colocar aqui também um string, um vNome. Vou colocar o tipo de dado como VAXA2, um limite de 30 caracteres, e vou passar o valor dele aqui também. Assim como no SQL, para eu passar um string, eu tenho que passar dentro de aspas simples. Então aqui eu vou colocar número. Para eu não ter que concatenar com nenhum string literal, eu vou passar tudo em variável. Essa string ela vai ser número. Ô, Alan, Fala, manda. eu posso fazer quantas declarações eu quiser aí, sabe? Sim, até onde eu conheço, sim. Nunca ouvi um limite de variáveis, não. Seja para o PL ou seja para qualquer linguagem. Eu creio que o limite aqui esteja no espaço de memória do SGBD. Cada variável que você declara é um espaço de memória que você vai reservar. Eu creio que se eu declarar aqui uma variável VAXA2 e colocar um valor aqui, não sei, absurdo de alto dentro dos caracteres que eu quero reservar e declarar 100 variáveis, talvez a instrução me dê um erro, porque eu estou excedendo o limite do que eu quero armazenar. Assim como a própria variável tem como limite de caracteres dela de 30 caracteres, eu não posso colocar o nome de uma variável maior do que 30 caracteres, a gente vai esbarrar nesse tipo de limite também, que é o limite de espaço. É algo que seria incômodo para o SGBD processar, ele provavelmente iria dar um erro na própria execução. Mas eu acho que isso é bem fora do comum acontecer. Então aqui ó, a gente criou uma variável numérica, passou para ela o valor 5, criou uma variável de string e passou para ela esse valor aqui, número, 2 pontos, espaço, que a gente vai usar na saída. Então aqui a gente utilizou a declaração de variável. Aqui a gente vai dizer o que é que vai acontecer. Se eu executar isso aqui, não vai acontecer nada. Se dá um erro, ele deu um erro porque não tem nada dentro do begin. Eu tenho que aqui programar alguma coisa. E aqui faltou ponto e vírgula também. Eu tenho que programar alguma coisa. Então aqui eu vou colocar a saída, dbms, como eu falei, comando padrão de saída, ponto, put, line. E o que é que eu vou querer na saída? Como eu vou usar os dois valores literais, eu não preciso colocar aspas aqui. Eu posso simplesmente passar os valores. V underline nome e passar o V underline num. Ponto e vírgula eu vou fechar. Número 5. Número é a minha variável numérica e 5 é o valor da variável. Número é a minha variável por string, na verdade, que eu chamei de número. E 5 foi o valor numérico. Mole pro gato, não tem o que fazer. Aqui a gente já declarou e já utilizou as primeiras variáveis. Aqui a gente pode também fazer a parte de cálculo, como eu falei. Aqui eu posso fazer vNum A. Posso fazer um vNum B. Int também. Posso passar outro valor. vNome eu posso chamar agora de soma. E posso declarar aqui ó, um vResult, que é programação básica. Acho que se alguém já estudou programação já viu muita coisa parecida com isso. vResult, passar também um tipo de dado que é obrigatório. E eu não preciso passar o valor, porque o vResult eu quero passar a soma de A e B. E essa soma eu posso fazer dentro do meu programa. Eu não preciso fazer na declaração, eu já tenho todas as minhas variáveis declaradas. E dentro da minha instrução do programa, eu posso executar o cálculo. Aí agora eu vou dizer que vResult é igual a vNum A mais vNum B. vNum A, vNum B. E aqui eu vou passar agora vNome, que agora é soma, e no lugar de vNum eu vou passar v underline result. Se tudo der certo, ele fez a soma aqui e me passou o valor 12. Somou 5 com 7,
já dentro do bloco da programação aqui e exibi-o dentro do DBMS Output. Sossegado, tranquilo, muito claro para todo mundo. Essa turma é pequena, pessoal, e eu quero que todo mundo chegue no final alinhado no mesmo nível. Eu quero todo mundo resolvendo o desafio final, então eu quero todo mundo entendendo tudo desde a primeira aula. Sossegado para todo mundo. Top. Se tiver que praticar amanhã e fazer até aqui, super tranquilo, né? É, essas listas aí, esse comando aí, DBMS e tal, é, tem no documento da Oracle, tipo, listagem de comandos. Sim. Na documentação você consegue estudar sobre esse pacote aqui, isso é um pacote do sistema, e tem outros tipos de saída também para você executar saídas de outras maneiras. Tudo que a gente vai fazer aqui, eu acho, na ementa, a gente vai conseguir resolver com putline, mas tem outros tipos de saída. Isso aqui é uma saída, e daqui para frente, eu acho que no próprio develop, se você botar dbms underline output, ele completa com outras opções. E cada opção tem um tipo de estrutura de para que serve, para onde vai e tal. A gente, para o treinamento da gente, não vai ser necessário variar muito, mas é como eu falo, se você vai atender uma demanda diferente, então não é nada do que a gente viu no curso, mas eu sei que a gente usa uma saída que vem do pacote DBMS Output. Será que esse pacote atende com outros tipos? Aí você vai ver as outras saídas, você vai achar alguma coisa que talvez lhe atenda. É o que eu falo, a lógica, a gente vai dominar, vai ver basicamente o geral da linguagem, que vai resolver muita coisa, mas sempre vai ter uma coisinha ou outra que você vai aprender na documentação, vai aprender no Stack Overflow da vida, procurando em inglês melhor ainda. Tem muita coisa que eu já resolvi procurando em fóruns em inglês, porque realmente é uma linguagem muito nichada, não é algo que tem material como tem em Java ou Python. Algumas coisas é bem mais detalhista de você conseguir encontrar uma solução. Mas tem sim, tudo isso aqui vai ter na internet no geral, mas se você for direto no Docs da Oracle é muito mais confiável, muito mais interessante de estudar. Tem tudo lá também. Então show para todo mundo aqui, ó. Então vamos para outra coisa legal, que é a parte de pegar esse valor de outro lugar, fazer o percent type, que é algo que na prática, quando a gente for utilizar uma base já existente, basicamente tudo que a gente for declarar vai utilizar o percent type por questão de segurança. Por mais que eu saiba que um valor é numérico, é mais interessante que eu pegue esse valor como percent type para deixar totalmente igual com o valor da tabela que eu vou trabalhar. Então vamos olhar aqui um campo que seja numérico. Deixa eu ver. Alguém lembra o nome de cabeça? Uma tabela que tinha salário aqui dos funcionários? Nesse esquema HR. Vocês que fizeram o desafio. Fraqueza de vocês. Departamento. No Jobs, tinha no Jobs. Aqui eu acho. Essa view, né? Se eu clicar ele me dá um nome aqui ou não? Só tem como olhar o Imperative View. Queria copiar. Isso. Pá. HR. Então aqui a gente tem essa tabela. Eu vou calcular salários. E eu sei que tem uma coluna salário aqui. Então eu vou usar essa coluna para passar o tipo das variáveis. Provavelmente, eu sei que é um valor numérico, mas eu não sei exatamente qual é. E eu quero passar exatamente esse tipo de dado. Então eu vou colocar aqui, só para já me deixar com o nome correto. Esquema, ponto, tabela, ponto, coluna. Esse é o caminho de acesso normal do SGBD para o que a gente quer trabalhar. Então aqui no lugar de eu colocar int, eu vou colocar o nome da coluna, precedido do seu esquema e da sua tabela, e percent type. Então ele vai entender o que é que eu quero. Mesma coisa aqui embaixo. Mesma coisa aqui. Job ID. Não, Job ID pode ser, eu acho que provavelmente sim, mas vamos usar o departamento name aqui como o valor de string também. Provavelmente está numa configuração que a gente consiga utilizar ali. Então aqui eu vou pegar a coluna do nome do departamento e no lugar de varchar2 eu vou jogar ela aqui também e o percent type também. Então aqui eu estou atribuindo os tipos de dados das tabelas que a gente vai trabalhar. Por enquanto aqui eu não estou fazendo nada diretamente com essa tabela, mas vamos dizer que a gente esteja iniciando um projeto que vai atuar nessa base de dados. Então já é inteligente que a gente comece a utilizar
os mesmos tipos de dados dessa base de dados. Eu não vá contando com a sorte ou com o que eu sei de cabeça para estar setando os dados. Eu uso os mesmos dados que a gente já tem definido, que já foi pensado pelo programador ou pelo estrategista do banco em si, e eu vou utilizar esses tipos aqui. Vamos rodar de novo. Mesma coisa. Ele utilizou os tipos de dados das colunas. Tranquilidade para todo mundo? Alan, ali a gente colocou a tabela, né, e o salário e tal, para a gente somar com os valores de um salário específico ali, a gente pode colocar aí também, por exemplo. Aí a gente vai dar o select into dentro do valor aqui, como a gente tinha visto. Por exemplo, vamos fazer. Vamos fazer aqui. Não quero mostrar, mas dá tempo. Aqui eu coloquei o resultado como número A, número B. Vamos lá. Deixa eu ver, cadê ela? Como era o nome? Tá aqui no Ctrl V. Tá. Vamos pegar dois salários aqui. Vamos calcular o salário do funcionário 100 e do funcionário 101, que é 2.400, não, 24 mil e 17 mil. Vamos calcular o salário desses dois abençoados. A gente viu no PDF lá no slide como é que coloca dentro do valor. É utilizando uma select aqui no begin e inserindo o valor. Vamos deixar o vresult aqui. Antes do vresult, vamos fazer o select. Select. Aí aqui eu não posso colocar um asterisco de maneira nenhuma, porque a variável só pode receber um dado, e a gente já fez o trabalho aqui de dizer que tipo de dado é esse, então vamos utilizar essa saída de select, o salário, aqui eu estou fazendo select salário, da tabela empdetailsView, que é uma view, né? A gente viu no outro curso que é a diferença de uma view e de uma tabela, aqui a gente está dando select no salário dessa tabela. E a gente tem que dizer, na próxima aula a gente vai entender bem direitinho o porquê, a gente tem que dizer qual salário é. Se eu fizer um select geral na tabela e colocar dentro de uma variável, vai dar um erro, obviamente, porque eu estou separando um espaço na memória para colocar um valor. Se eu fizer um select de todos os salários dessa tabela, a variável não vai suportar. Para isso a gente precisa utilizar o que a gente vai aprender na segunda aula, que é um cursor. Para a variável eu preciso passar um valor único, um registro, um dado, que vai ser armazenado ali pelo tipo de dado que eu programei. Então aqui eu preciso, obrigatoriamente, do filtro where. Aí eu vou colocar aqui quando o ID employee, quando o ID do funcionário for 100. Aqui eu estou executando a select. O que é que vai acontecer? Nada, porque eu não estou inserindo o resultado dessa select em lugar nenhum. O resultado dessa select eu coloco aonde? Aqui depois? Não. Eu coloco exatamente depois do select, ó, porque o valor ele está aqui. Aqui é a saída. Daqui para frente são as condições. Então eu vou pegar essa saída, vou dar um espaço, colocar into, que é a instrução de inserção que a gente usa para tudo no SQL, into e a variável. Então eu vou pegar esse resultado aqui e colocar dentro da variável venum a. Into venum a. Aqui eu já tenho uma variável definida. A gente já pode fazer o teste aqui, ó. Eu tinha aqui o valor de 5 e o valor de 7. Esse valor é inicial, eu não preciso apagar ele, porque quando eu estou executando aqui, ele vai substituir. Ele vai pegar o resultado do salário, se tudo der certo, do valor do funcionário de ID 100 e atribuir nessa variável aqui. Vamos executar e ver o que acontece. Ele somou 24 mil mais 7. A gente trabalhou com uma variável. Vamos somar a variável de 2 funcionários. Vamos repetir essa mesma select aqui. Vamos repetir essa mesma select aqui para o funcionário de ID 101. Só que agora a gente vai colocar na variável venum b. Ponto e vírgula, venum a, venum b, o que eu errei? Linha 14. Executei tudo. Aqui embaixo tem um select ainda. 41 mil, o salário dos 2 funcionários juntos. Aqui eu posso passar o resultado da saída com o nome do funcionário, posso colocar o nome deles. Enquanto eu estiver trabalhando com um registro só, vai dar bem certo. O que é que bagunça? O que é que daria errado aqui? Ó, se você tentar fazer
E o que é que muito curso não explica no começo. Ele vai te mostrar um código enorme funcionando, você vai achar que entendeu e você vai tentar fazer baseado na sua lógica e você vai tentar reproduzir isso aqui. Ó. Ele deu um erro, porque ele retornou muitas linhas para uma variável. Eu não posso colocar, se a tabela tinha 20 registros, eu não posso colocar 20 salários dentro da variável num A. Não faz sentido. Para isso, a gente utiliza cursores, que é o que a gente vai ver na aula seguinte, que é uma variável, de certa forma, porém bem mais complexa. E a gente vai trabalhar só com cursores. Então aqui vocês já viram que variáveis a gente pode pintar e bordar com elas, pode fazer várias coisas. A parte de substituição que eu falei, ó, eu poderia colocar aqui uma nova variável e eu não precisaria declarar ela, porque a declaração dela seria automática pela inserção do usuário ou do sistema externo que estaria conversando com essa variável. Eu poderia chamar de vSub de substituição. Antes dela, eu iria colocar o símbolo de e-comercial. Aqui ele iria entender que é uma variável de substituição. Porém, ele me deu um erro, ele não entende o que é isso aqui, porque essa base de estudos do SQL não vai trabalhar com uma caixa externa perguntando isso, e não tem nenhum outro programa conversando. Então, para finalizar, eu vou mostrar a vocês aqui na base da gente. Não é nem da base, isso aqui independe de base, mas se você tem uma ideia dessa gráfica, ele vai utilizar essa variável de declaração. Aqui, a gente não precisa do declare, como eu falei, eu não vou declarar inicialmente nenhuma variável, eu só preciso da estrutura obrigatória do bloco, que é um begin e um end. E eu vou colocar a mesma coisa, dbms, output, e ele já autocompleta aqui para mim, ó, como eu falei a vocês, ele vai dar outras opções que vocês podem ver dentro do pacote, sys.dbms output, output.putLine, e eu vou colocar aqui o valor da substituição. Vou colocar do mesmo jeito que eu coloquei lá. É comercial, v, underline, sub. Se eu executar isso aqui sem nada, ele vai perguntar o valor para a variável sub. Ó. Informe o valor. Isso aqui ele está esperando um valor porque não foi declarado, não foi inserido previamente. E agora eu preciso colocar. Vou colocar 50, vou dar OK. O que é que vai acontecer? Funcionou o bloco. Porém, não está aparecendo nada. Por quê? Cada programa que você utilizar para desenvolver vai ter um local para a saída do DBMS. Não é a mesma saída que aparece quando você faz o select. Ó. No develop, para você ver a saída do bloco PLSQL, você vai vir aqui em exibir, saída DBMS. Ó. Você vai clicar, vai aparecer um novo blocozinho aqui, ó, e ele vai estar aqui embaixo. Ele já está conectado, porém, se você executar antes de conectar numa base, você precisa clicar no maisinho e ele vai perguntar qual conexão você está falando. Então eu vou colocar aqui no DBA local, que é a base de estudos que a gente fez no outro curso, e beleza, ficou conectado. Então aqui, ó, duas variáveis, vSub, vou concatenar com outra coisa, vSub2, só para vocês verem funcionando novamente. Ele vai me perguntar o valor da variável e o valor da próxima variável. Não, ele concatenou vSub, vSub2, que foi que não ficou legal. 5. Compilou erro. Que se eu usar o comando certo, ele vai dar certo, né? Eu coloquei um cifrão. Perdoe meu teclado. Agora sim, é comercial, 5. E a segunda variável, vamos colocar outra, 6. Então ele vai concatenar as duas, 5, 6. A mesma coisa eu posso fazer aqui um cálculo numérico, como sempre. O SQL, o SGBD vai sempre interpretar tranquilamente. Eu vou fazer a soma da variável com a outra variável. 5 mais 2 mais 2. O resultado foi 7. Somou as duas variáveis de substituição. Essa variável de substituição é bem interessante para a gente testar o programa durante a execução enquanto a gente estiver desenvolvendo, para eu não ter que estar declarando toda vez a variável só para testar esse tipo de cálculo. Então é bem prático também. No dia a dia, numa demanda de trabalho, realmente você vai utilizar caso o seu sistema externo vá chamar essa variável de alguma maneira, como acontece na base da MV. Então, de variável, espero que todo mundo tenha entendido, logicamente. Espero que vocês peguem esse PDF e deem uma olhada até quarta-feira, porque quarta-feira já vai entrar o cursor, que já é uma parte um pouco mais chata. Eu vou passar algumas coisas para vocês fazerem na base da Oracle de teste já amanhã, para vocês ficarem lidando com essas variáveis, porque como eu disse, é simples, porém se você for deixar para praticar, quando a gente pegar a parte de procedure de função,
Para você declarar uma variável, você vai ter que colocar no PDF para lembrar como é. Para declarar um cursor, você vai ter que colocar no PDF para lembrar como é. Aí vai atrasar muito o seu desenvolvimento. Então, vai evoluindo de pedacinho em pedacinho, enquanto a gente está vendo aqui. Aprende bem sobre variável, faz todos esses testes que a gente fez, coloca bem isso na sua cabeça, que quarta-feira a gente vai ver outra coisa, faz a mesma coisa. Quando a gente for realmente para procedure e para função, vai ser só juntar a lógica e você já vai ter tudo ali, você vai ter toda a munição para fazer o negócio bem feito. Então, tentem pegar pedaço por pedaço e não deixem para praticar depois. Por hoje foi isso, pessoal. Vocês curtiram? Muito top. Massa, gostei. Então, a intenção é que todo mundo chegue top, afiado no final. O desafio vai ser alguma coisa bacana. Mais divertido que a SQL. Muito mais, é muito top. Quando você vai ver os negócios funcionando, é muito, muito interessante. E assim como o SQL, o show é que você está trabalhando com um negócio que já está pronto, porque você vai aprender uma linguagem de programação, você passa 5 meses estudando para fazer uma calculadora, contar 2 mais 2. E aqui, como a gente está programando em cima de uma base que já existe, você vai fazer muita coisa que, no caso de vocês que trabalham com uma base aí no hospital, vocês vão conseguir resolver muita demanda que o gestor às vezes nem pensava que dava para resolver, e você vai conseguir resolver utilizando uma linguagem enxuta. Pouca coisa, pouca linha de código, você faz muita coisa com PLSQL. Certeza que todo mundo vai curtir no final. Show, top. Belezinha, galera? Obrigado, teacher. Um abraço, galera. É isso aí, estudem. Amanhã eu mando algum desafio para vocês. Até quarta-feira. Valeu, galera.